Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 26. Bons estudos! Homens cortando a árvore da Dona Aparecida. Calma, Dudu. Deve ser o pessoal da prefeitura podando a árvore. Podando a árvore? Como assim? Cortando a árvore. E por que eles fazem isso? Oi, você sabe me dizer por que as árvores devem ser podadas? Elas devem ser podadas quando alcançam alguma interferência, no caso de fiações ou alguma edificação que podem atrapalhar o seu crescimento. É porque fica mais bonita, ela dá mais presença, né? Para crescer e ficar mais bonita. Em primeiro lugar, aumenta a produção da árvore. E segundo, pode manter o equilíbrio da árvore. E para a saúde da árvore também, então por isso a poda é importante. Fica mais florida. Mas será que a poda traz mesmo todos esses benefícios? E se traz, como será que isso acontece? Na teleaula de hoje, você vai ver como os hormônios vegetais agem no crescimento das plantas e vai conhecer também várias técnicas de uso de hormônios nas produções agrícolas. Nós vamos conversar com o Fábio, que trabalha aqui na prefeitura e vai explicar que a poda de árvores deve ser feita por quem entende do assunto. Afinal de contas, por que as árvores devem ser podadas? Bom, as árvores são podadas por vários motivos. Mas, para entender esses motivos, é importante saber como as plantas crescem. Como os outros seres vivos, as plantas são formadas por células e crescem quando essas células se alongam ou se multiplicam. Só que para estimular esse crescimento, a maioria dos seres vivos produz substâncias que induzem a multiplicação ou o alongamento das células. No caso das plantas, essas substâncias químicas são chamadas de hormônios vegetais. Por isso podamos as árvores, para controlar o seu crescimento, estimulando ou inibindo a ação desses hormônios. Em outras teleaulas, você já viu vários tipos de hormônios presentes no ser humano. Agora, você vai conhecer os hormônios vegetais, que são um pouco diferentes dos hormônios humanos na sua composição química e no seu modo de ação. Mas como os hormônios humanos, eles também têm como uma das suas principais funções regular o funcionamento do organismo. Outra coisa que você também já viu é que os hormônios dos seres humanos podem ter várias ações. E isso acontece também com os hormônios vegetais, que em alguns casos podem, por exemplo, fazer crescer o caule e inibir o crescimento da raiz. Pelo que o técnico da prefeitura me explicou, é preciso podar as árvores para que novos galhos cresçam. É o que eu imaginei. E o que a Dona Aparecida falou? Peraí, Dudu, deixa eu falar. E o técnico explicou por que precisa podar para que os galhos cresçam? Ele falou qualquer coisa sobre um hormônio chamado auxina. A auxina, como você já sabe, é um hormônio vegetal que é produzido principalmente no ápice do caule e tem como uma das suas principais funções alongar as células das plantas. Portanto, esse hormônio estimula o crescimento vertical das plantas, já que age principalmente nas regiões próximas ao ápice, onde é produzido. E conforme ele vai sendo transportado do caule em direção à raiz, vai sendo consumido pelos tecidos por onde passa, ou seja, vai agindo por toda a planta. Para entender melhor a ação da auxina na formação dos galhos, vamos observar o desenvolvimento de duas plantas da mesma espécie, sendo que uma delas não sofreu qualquer alteração e a outra teve o ápice do caule retirado. Passado algum tempo, como você pode ver, a planta que está intacta, com o ápice produzindo auxina, continua crescendo verticalmente e formando novas folhas. E a outra, que teve o ápice retirado, não cresce mais em altura. Suas folhas começam a cair e no lugar delas crescem novos galhos. De onde se conclui que a auxina inibe a formação de galhos. E é por isso que só quando o ápice é retirado que os galhos crescem. Mas por que ao retirar o ápice das plantas, os galhos começam a crescer? É que conforme a planta vai crescendo verticalmente, o ápice vai ficando cada vez mais afastado
da base do caule. Como consequência, a base vai receber cada vez menos auxina, já que vai estar mais distante do local onde esse hormônio é produzido. E aí, com a diminuição da auxina, os galhos na base começarão a crescer. Certo, mas se além de a gente podar o ápice, a gente também podar a extremidade dos galhos, o que acontece? Essa pergunta é interessante porque a auxina é produzida não só no ápice, mas também nas extremidades dos galhos. Isso significa que se cortarmos o ápice e as pontas dos galhos, novos galhos irão crescer. A copa vai ficar mais cheia, deixando a árvore mais frondosa. E com mais galhos, há mais gemas. Gemas? Sabia que as gemas são os locais onde surgem os botões das flores? Elas se localizam debaixo das folhas e podem dar origem a galhos ou flores, dependendo do estímulo do ambiente ou dos hormônios. Se a planta produz mais folhas, consequentemente, produzirá mais gemas, podendo assim formar mais flores. Pelo que a dona Aparecida me disse, eles podam as árvores para que cresçam mais galhos. E pra que mais galhos? Ah, Dudu, para que a árvore fique mais frondosa. E o que é isso? Acontece que se a árvore tiver mais galhos, ela vai ter mais folhas e mais gemas. Gemas? É, Dudu, gema. Gema é como se fosse um broto. É o lugar onde nascem as flores ou os galhos. E pra que mais flores? Ai, Dudu, pra que a árvore produza mais frutos? Ai, mãe, por que a senhora tá assim? Ó, eu só quero saber por que mais flores. Está bem, eu vou te explicar. Você imagina um homem que planta laranjas. Se a laranjeira tiver mais flores, ela vai produzir mais frutos. Então ele poda as árvores para que nasçam mais gemas e dê mais flores. Mãe, a senhora falou e não me disse como a árvore é podada. Mas afinal de contas, o que significa podar uma árvore? Bem, o que chamamos de poda é o corte das extremidades dos galhos. Certo, e uma coisa muito comum é as pessoas podarem o galho todo, dizendo que com isso os galhos novos vão crescer mais fortes. Isso está certo ou está errado? Na verdade, basta só cortar as extremidades do galho, que é onde a auxina é produzida. Como outros tipos de hormônios, a auxina também tem diferentes ações. Além de agir no crescimento das plantas, ela tem uma outra ação que você já conhece. Como você já viu, a auxina é carregada no grão de pólen e quando ele cai no estigma da planta, a auxina é liberada, estimulando a transformação do ovário da flor em fruto. Outra ação desse hormônio é o favorecimento do aparecimento de raízes. Por isso, muitos agricultores que usam estacas para formar novas plantas mergulham a estaca numa solução de auxina antes de plantá-la. Com isso, a estaca mergulhada em auxina vai formar raízes mais rapidamente, facilitando a sua fixação no solo e uma maior absorção de sais minerais. Agora, vamos observar um outro fenômeno causado pela auxina. Certamente, você já percebeu que as plantas crescem na direção da luz, pois é a auxina a responsável por isso. Como você também deve saber, certos remédios, cosméticos e até a cerveja estragam se deixados na luz. É que esses produtos têm substâncias que são modificadas na luz. Com a auxina acontece a mesma coisa. A luz direta degrada uma grande parte da auxina da planta. Por isso, a auxina deste lado da planta, ela vai ser destruída. E deste outro lado da planta, olha aqui, deste outro lado da planta, ela terá um maior crescimento. As células terão um maior crescimento. Por causa disso, a planta tem essa curva para cá, tá? Agora você deve estar se perguntando, então qual a vantagem da planta estar sempre voltada para a luz? É que, como você já viu, a planta precisa de luz para realizar a fotossíntese. E sem a fotossíntese, a planta amarela e morre. Não, isso eu nem me atrevi a explicar para o Dudu. Agora que ele sossegou um pouco, mas já me fez umas 1000 perguntas. Pois é, mas o técnico falou também de um outro hormônio, chamado giberelinas.
Além das auxinas, as giberelinas promovem a divisão celular e o alongamento dos tecidos em crescimento. Uma planta deficiente em giberelina vai ter o mesmo número de folhas de uma planta normal, só que os espaços entre as folhas são bem menores. Por isso, ela será uma planta anã. Mas, além de todos esses hormônios que você já viu, que agem alongando as células, existem outros chamados de citocininas, que são produzidos principalmente nas raízes e agem estimulando a multiplicação das células. E além deles, existe também um gás que funciona como substância reguladora. Esse gás chama-se etileno. Ô mãe! Que foi agora, Dudu? Por que você tá engolindo a banana no jornal? Você vai jogar fora? Não, é só pra ela amadurecer mais rápido. Ah, por que amadurecer? Acabou logo pra gente comer. Ah, uma maçã! Não, essa não. Ah, por que? Ela não tá separada pra eu comer? Essa daqui está estragada e eu separei pra não estragar as outras maçãs. Você saberia dizer o que o amadurecimento das bananas embrulhadas tem a ver com uma maçã podre estragar as outras maçãs que estão ao seu lado? É isso mesmo que você pensou. A resposta é a ação do gás etileno. No caso das bananas embrulhadas, a gente impede que o etileno escape. E com uma maior concentração desse gás, as bananas amadurecem mais rápido. E já que uma fruta madura produz mais etileno, se deixarmos uma maçã muito madura no meio das outras maçãs, ela vai soltar etileno, estragando as outras também. Conhecendo a ação dos hormônios vegetais, o ser humano começou a utilizá-los para melhorar a qualidade e evitar perdas nas produções agrícolas. A auxina, por exemplo, é aplicada nas produções agrícolas para estimular o desenvolvimento de frutas, como o abacaxi e o moranguinho. Um outro tipo de auxina sintetizada pelo homem pode ser usado como pesticida. Em altas concentrações, essa auxina é tóxica para certas plantas consideradas pragas. O etileno é utilizado em frutos que normalmente amadureceriam em períodos diferentes, como por exemplo as bananas. Já a giberelina é bastante usada nas plantações de uva. Esse hormônio alonga os cabinhos de cada uva do cacho, deixando as uvas mais separadas, o que evita um acúmulo de umidade e, portanto, dificulta a proliferação de fungos que poderiam estragar as uvas. Depois de ver tanta coisa sobre os hormônios vegetais, a melhor coisa a fazer é revisar a teleaula de hoje. Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como os hormônios vegetais agem no crescimento das plantas. E viu vários desses hormônios. A auxina e as giberelinas, que agem no alongamento das células. As citocininas, que agem multiplicando as células. E ainda o gás etileno, que funciona como uma substância reguladora. Viu também o porquê de podar uma árvore e conheceu várias utilizações de hormônios na produção agrícola. Bons estudos e até a próxima!